Oração virtual. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. O amor de Deus, a graça de Maria no teu coração. Oração virtual. Que Deus, desde já, derrame o amor pleno na tua vida, com intimidade, com graça e muita paz no teu coração. Oração virtual, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Oração virtual. Bom dia para todos. Nas outras vezes em que eu ministrei esse conteúdo, geralmente esse assunto de hoje, a gente age de maneira equivocada. Vou me explicar melhor na medida em que nós formos seguindo com o ensino. Porque veja bem, na medida em que eu comecei a refletir sobre isso, e vocês viram no primeiro ensino de ontem que a minha reflexão parte do capítulo, da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10, quando ele diz, nisto consiste o amor. Né? Nisto consiste o amor, então eu vi que João qualifica e classifica o amor como sendo uma atitude de esvaziamento, porque ele qualifica o absoluto que se esvazia na direção do relativo e o assume. Daí se gerou então um conceito de amor, que é a atitude pessoal e perene de esvaziamento na direção do outro. Só que esse conceito ele cria alguns problemas de ordem lógica mesmo, que eu tive que enfrentá-los todos e tentar respondê-los. No livro está nas considerações finais. Então, alguma coisa que você não entender, eventualmente vai estar escrito lá. O primeiro problema que surge desse conceito é a ideia de amor no seio da Trindade. Porque na Trindade não há um princípio relativo. Na Trindade há, por assim dizer, 3 princípios absolutos. Então, como se falar de esvaziamento no seio da Trindade? Essa resposta eu já esbocei no primeiro ensino, quando eu disse que nas pessoas de Deus, elas não são semelhantes, mas se fazem semelhantes, embora isso seja entre 3 princípios absolutos. Até porque se a encarnação, e isso São João deixa claro, ela manifesta Deus, o Catecismo da Igreja diz que em Jesus, Deus disse tudo. Deus disse tudo a respeito de si. Ora, Deus não manifestaria algo que não fosse Ele mesmo. Então, dessa maneira, a gente praticamente resolve esse problema ou essa questão surgida do amor no seio da Trindade. A Trindade é uma porque se faz uma. E para que alguém se faça um, é preciso que haja esvaziamento, né? E uma certa renúncia da própria individualidade. A outra questão é como se pode falar de amor a si mesmo, que é uma coisa muito frequente também hoje em dia, né? Inclusive, algumas aplicações religiosas, elas dizem que o mandamento é amar ao próximo, amamos a nós mesmos. Alguns bons e displicentes pregadores também fazem esse tipo de aplicação. Nós precisamos primeiro nos amar para amar o outro. Não é isso que o texto diz. Essa aplicação está equivocada. Nesse conceito aqui, e isso vocês não precisam concordar comigo, mas para mim, amor a si mesmo simplesmente não existe. Não existe. A expressão usada pelo Antigo Testamento e usada de uma certa maneira por Jesus, ela deve ser entendida dentro do seu contexto. No sentido de que o que se quer dizer, a expressão do Antigo Testamento e a própria expressão de Jesus, é que as atitudes que o indivíduo espera que lhe seja dirigida pelos outros, ele deve fazer em relação aos outros. É isso que a expressão amar a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo quer dizer. Inclusive Jesus coloca isso no capítulo 6, versículo 31 de São Lucas. Né?
Isso, se fosse dito de outra maneira, dificilmente seria compreendido pelas pessoas. Além disso, gente, é preciso a gente atentar para uma coisa. Jesus não veio para aperfeiçoar a lei? Sim ou não? Ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para aperfeiçoar a lei. E esse ponto da lei, amar ao próximo como a si mesmo, também foi aperfeiçoado por Jesus. Não nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, naquele clássico discurso que está condensado pelo evangelista, mas no Evangelho de São João, capítulo 15, quando Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A referência não é mais como a ti mesmo. Portanto, essa expressão, ela tem apenas uma conotação moral, ela não está errada. Errado, equivocado está você dizer às pessoas que é preciso que a gente se ame primeiro para depois amar o outro. Amor a si mesmo, para mim, eu volto a dizer, vocês não precisam concordar, mas simplesmente não existe. Porque é uma atitude sempre de esvaziamento na direção do outro. Nós até podemos falar de amor a si mesmo enquanto aceitação, no sentido de que é preciso que cada um de nós se aceite a si como é. Não tenha aqueles problemas aos quais nós nos referimos, de autoimagem negativa e essas coisas. Mas esses dois problemas, essas duas questões que eu coloquei, não é o maior problema. Ainda tem outro, que é maior ainda. Em geral, quando eu prego sobre isso, as pessoas mesmo fazem as perguntas, porque elas raciocinam, né? E elas ficam pensando. A maior questão é como se pode falar, e essa questão é importantíssima para nós, sobretudo para nós consagrados, né, consagrados de maneira geral. Como é que dentro desse conceito nós podemos falar de amor a Deus? Vocês me entendem? Porque se amor é esvaziamento, é rebaixamento, como posso eu amar a Deus, uma vez que eu não posso me esvaziar e me rebaixar na direção de Deus? Não há rebaixamento se a direção for essa aqui, vocês me entendem? Não há rebaixamento. Quando o relativo, né, se propõe a ir na direção do absoluto, não há rebaixamento. Não tem como haver rebaixamento. Isso tornaria o amor a Deus impossível. E agora? Isso faria a gente ficar, toda a nossa vida, perder o sentido. Porque, pelo menos é o que eu suponho, todos vocês estão aqui por amor a Deus. E até isso para mim foi complicadíssimo, porque no carisma da minha comunidade é amar o Senhor. Eu digo, agora eu entrei num beco sem saída. Porque vai jogar todas as minhas questões e as minhas convicções pelo chão. Mas, claro que Deus não iria me conduzir por toda essa coisa para me jogar num precipício. Muito pelo contrário. Ele conduz para nos esclarecer. E aí que entra, mais uma vez, aquilo que está subjacente nos escritos, ou subjacente ou explícito nos escritos de São Paulo, que melhor compreende o mistério de Deus, muito mais do que os outros discípulos, pelo menos é o que se sente dos escritos bíblicos, entra o conteúdo da carta e do Evangelho de São João. E aí a questão se resolve de duas maneiras. Um primeiro modo de resolver essa questão é você remetendo-se de novo à encarnação do Verbo. Porque quando o Verbo se encarnou, quando o Verbo que era Deus, era absoluto, ele se encarnou, ele se fez o quê? Relativo. Então, quando ele se faz relativo, quando o Verbo se faz relativo, então Deus dá ao homem a possibilidade de se esvaziar na direção dele, porque ele agora é relativo. Entende? Ele agora se fez. É nesse sentido que nós também podemos entender a expressão de São João na primeira carta,
capítulo 4, versículo 19, quando ele diz: nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Percebe? Quer dizer, por que nós temos a possibilidade de amar? Ou seja, se esvaziar na direção do absoluto. Porque o absoluto se fez relativo. Se o absoluto não tivesse se feito relativo, nós não teríamos a possibilidade de amar a Deus. Mas isso é ainda uma via muito teológica, muito abstrata. Ela não se traduz em termos de concretude. Porque, de uma certa maneira, nós podemos entender aquela expressão de Jesus quando ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós podemos entender como sendo: ninguém ama ao Pai senão por mim. No entanto, isso é uma via teológica, é uma via abstrata, até porque Jesus, ele está no meio de nós, mas de uma maneira mística ou sacramental, pela força do Espírito Santo ou pela Eucaristia, ou quem sabe pela palavra. Mas nós não batemos em Jesus por aí. Isso significa dizer que tomar a coisa, né? Alguém que se prendesse somente a esse fato do absoluto ter se feito relativo, alguém que se prendesse somente a esse fato e em vistas dele quisesse amar a Deus, estaria percorrendo uma via estritamente teológica, uma via abstrata e, portanto, um caminho que tem um certo grau de incompletude. Ele não está completo ainda. E essa era a minha angústia. Vocês entendem? É então que se apresenta a solução joanina. Sempre João. Ô Joãozinho danado esse cara. Viu? Primeira carta de João, abram comigo, capítulo 4, versículo 20. Quem achou, diga amém. Diz São João: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Palavra do Senhor. A solução está justamente aí. Porque se João afirma que quem não ama seu irmão é incapaz. O que é uma pessoa incapaz? Não pode, é uma pessoa que não pode, que não tem a possibilidade. Se ele afirma, né, que quem não ama seu irmão não pode amar a Deus, então deve haver algo de essencial no amor ao próximo que me impede de amar a Deus sem a intermediação dele. O próximo, então, seria justamente o outro relativo na direção de quem concretamente eu me esvazio para poder adquirir para mim a possibilidade de amar a Deus. Isso significa dizer que se não fosse você, se você não existisse concretamente na minha vida para eu me esvaziar na sua direção, todo o meu projeto de amor a Deus iria por água abaixo. Essa visão de amor ao próximo não é uma coisa estranha no cristianismo. Inclusive, vocês já escutaram falar muito sobre isso, que é preciso amar a Deus, e vocês já escutaram muita gente pregar sobre essa palavra, dizendo que é preciso amar o irmão e que o amor ao irmão é essencial. Mas a questão é que dentro desse raciocínio aqui, isso adquire uma conotação não de uma poesia, mas de uma realidade muito concreta, vocês me entendem? Não há como amar a Deus sem o outro. É uma impossibilidade, por uma razão muito simples, porque eu não tenho como me esvaziar na direção de Deus. Deus é absoluto. Eu sou relativo. Qualquer movimento meu na direção de Deus não se caracterizaria como um esvaziamento. Eu preciso do outro. Não tem aquela musiquinha, né? Eu preciso de você. Você precisa de mim. João estabelece uma união intrínseca entre aquilo que seria, em princípio, duas coisas diferentes. Porque, no fundo, é assim que a gente se comporta.
Como se o amor a Deus fosse uma coisa e o amor ao próximo fosse outra coisa. Embora a gente saiba que as duas coisas estão relacionadas, mas no fundo, a gente tem um comportamento com o irmão e outro com Deus. Diante de Deus, nós o louvamos, o bendizemos e o adoramos. Diante do irmão, nós o questionamos e às vezes até o perseguimos ou não consideramos a sua limitação e não queremos nos esvaziar diante dele. E agora, consagrados? E agora, pessoas que gostam de fugir da vida comunitária? E agora, pessoas que pensam que podem ter uma raiva de alguém e depois se isolar nos pés do Santíssimo? E rezar diante de Deus dizendo: "Ô Senhor, olhe fulano, como é ruim, mas só tu me entendes, me compreendes. Eu te amo, Jesus." E o outro concreto lá, esperando a sua ação de esvaziamento. Para que alguém se esvazie na direção de Deus, ele precisa do outro. E nesse sentido, gente, nenhum comportamento religioso é válido se não incluir o próximo como intermediação necessária. Isso é muito bom de entender, muito difícil de viver. Nenhum comportamento religioso. Por isso, esqueça aquela ideia que você tinha de amor a Deus associado a sentimento abstrato, a canções. "Oh, Senhor, como eu te amo, como eu te adoro, como eu te venero." Há práticas espirituais, há jejuns, há renúncias que nós fazemos supostamente por amor a Deus, dissociados do esvaziamento concreto na direção do outro. Da atitude pessoal e perene de assumir as suas categorias mentais e não considerar a sua condição e assumir o outro relativo que está ali diante de você. Algumas pessoas, inclusive, avaliam ser mais fácil amar a Deus do que ao próximo. Como se fossem duas coisas diferentes. Claro, porque se nós entendemos que o amor é sentimento, que o amor é relação afetiva, como muitas vezes nós achamos que é, para mim é muito mais fácil amar a Deus, porque afinal de contas Deus é bom, Deus é compreensível comigo, Deus é acolhedor, Deus é sempre fiel. Olha, Deus nunca me trai, nunca me decepciona. O outro não, o outro nem sempre é bom, nem sempre é fiel, o outro me decepciona. Do outro eu tenho raiva, o outro me irrita. Você já viu que às vezes a gente se irrita com o outro, até com atitudes simples, assim, tipo, alguém que tira a carne dos dentes depois do almoço, sem ver nem para quê, a gente se irrita com aquilo. Mas Deus não. Sim, e é verdade, só Deus basta, mas Deus e o outro é a intermediação necessária para se chegar a Deus. Essa dicotomia entre os dois amores é uma dicotomia falsa, segundo São João. Isso significa dizer, meus irmãos, que uma pessoa, inclusive, pode ter feito uma forte experiência subjetiva de Deus. No sentido de que sentiu a sua presença, como nós falamos, teve um encontro pessoal com o Senhor. E esse momento é um momento muito importante, porque é um momento fundante da nossa fé. Mas se não tiver um encontro real com os irmãos, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Teve uma experiência, mas foi uma experiência incompleta. Inclusive, tem muitas pessoas que abandonam a caminhada por causa disso. Porque fazem a experiência de Deus, mas se negam a fazer a experiência do irmão. Quando não fazem a experiência com o outro, ou seja, de assumir suas categorias mentais, de não considerar a sua condição, de se esvaziar na direção dele, não ama. E São João diz, quem não ama, não conhece a Deus. Não tem jeito. Não tem jeito.
Essas ideias, e eu chamo isso de senso comum religioso, né? A gente estabelece algumas coisas na cabeça e acha que práticas espirituais e compromissos propriamente religiosos são suficientes para nos dar o amor a Deus, ou para fazer de nós pessoas amantes de Deus. E às vezes até nós ficamos muito tranquilos, com a consciência extremamente tranquila, porque fizemos a nossa oração pessoal, não faltamos à missa diária, confessamos-nos uma vez por mês, lemos a Bíblia todos os dias, e o rosário, então, eu não deixo o meu rosário. Mas o esvaziamento concreto na direção do outro não acontece. E quando isso não acontece, todas as práticas espirituais perdem o sentido, inclusive aquelas em cujo centro está o sacramento da Eucaristia, por incrível que pareça. Bento XVI diz: uma Eucaristia que não se traduza em amor concretamente vivido é em si mesma fragmentária. Quer dizer, incompleta. Incompleta. E aí me dá uns calafrios, quando eu chego na adoração da comunidade, que está todo mundo diante do Santíssimo Sacramento e eu sinto aquele clima de divisão e de discórdia. E de queixas uns com os outros, e de mágoas, e de ressentimentos, e de desconfianças. Aquela Eucaristia fica contaminada, descaracterizada. Mas nós insistimos nisso justamente porque nós não temos a ideia correta de amor. Desculpa, eu acho que eu bati com força. A ideia correta, exata, a gente sente as duas coisas como duas coisas diferentes. Então, isso faz com que eu saia da vida comunitária, deixe o outro concreto e vá me dedicar às ofertas estritamente religiosas, que são inclusive criticadas por Jesus, quando ele diz: se você está ali diante do altar com a sua oferta e tiver alguma coisa contra o teu irmão, ou teu irmão tiver alguma coisa contra ti, deixe lá a oferta e vá se reconciliar com seu irmão. Senão a oferta não faz sentido. Ora, esse entendimento reafirma justamente o conceito de amor que nós estamos trabalhando. Porque se amor fosse sentimento abstrato, gente, o que me impediria de amar a Deus desconsiderando os outros? Não é sentimento? Eu posso ir para diante de Deus e cantar as velhas canções de amor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Vocês conhecem essa música? Conhecem? Tu és minha paz. Aí chora, né? Minha luz. Aí se esbalda. Aí sai dali cheio de paz. Aí quando chega em casa está o outro concreto lá, diante de você, com as suas limitações, com a sua relatividade, com os seus pecados, com os seus erros, esperando que você assuma uma atitude perene e pessoal de esvaziamento na direção dele, para te dar a possibilidade de amar a Deus. Aí você vai e recusa. Recusa. No outro dia você vai para a missa de novo. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Eu acho que Jesus fica com vontade de dizer: mas rapaz, quando tu chegar no céu, vai ser complicado. É porque quando chegar lá, ele vai dizer: eu não vos reconheço. E essas palavras são duras, justamente naqueles textos em que Jesus diz: eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. E por aí vai esses textos que vocês já conhecem, que às vezes nos causam um certo constrangimentozinho interior. Alguns de nós até nem gostam muito de pregar essas palavras. Ou então fazemos uma aplicaçãozinha poética, como quando a gente faz a aplicação sobre pobreza de espírito, né? É o pobre de espírito. Não adianta. João deixa claro para nós que o outro é a possibilidade mais concreta que você tem de amar a Deus. Porque ele é o relativo na direção de quem você tem que se esvaziar. E isso, gente, tem a capacidade, esse entendimento, eu acredito firmemente nisso, tem a capacidade de revolucionar as relações humanas. Por que isso?
Porque se o meu amor a Deus está condicionado ao meu esvaziamento na direção do meu irmão, então toda a vida fraterna vai ser marcada por isso. Justamente porque, como eu me sinto amado por Deus e quero amar a Deus, e quero de todo o coração amar a Deus, e quero ouvir o mandamento de Jesus que diz que eu devo amar a Deus com toda a força, de todo o coração, de toda a alma, eu vou amar as pessoas de toda a força, de todo o coração, de toda a alma. Porque eu sei que aquele é o caminho para eu amar a Deus. É a possibilidade concreta que está ali diante de mim. Vocês entendem como nós recusamos cotidianamente as oportunidades de amar a Deus? Porque nós pensamos que são duas coisas diferentes. Toda a vida fraterna vai ser dessa maneira marcada por isso. Porque todos aqueles que desejarem sinceramente, eu acredito muito na sinceridade de vocês, na sinceridade dos consagrados, dos meus irmãos que estão na minha comunidade, que eles realmente querem amar a Deus, eles não são mentirosos, não estão, digamos assim, criando coisas. Mas todos aqueles que desejarem sinceramente amar a Deus saberão que caminho a tomar e não vai ter uma ideia ilusória de amor a Deus. Os atos de amor a Deus vão se traduzir em atos de amor ao próximo. Gente, o conhecimento de Deus não é uma questão de meditação espiritual. Não é. E a gente pensa que é, né? A gente pensa que o conhecimento de Deus é para aquelas pessoas que são místicas, que nem pisa no chão, que nem respira. O conhecimento de Deus é para a pessoa em concreto, que acontece justamente em cada atitude que é tomada na direção do próximo. Porque aquele que diz que conhece a Deus, diz São João no capítulo 2, versículo 4, e não observa os seus mandamentos, é mentiroso porque não vive o amor concretamente. E os mandamentos de Deus são amar a Deus e ao próximo, e esses dois são um apenas. Vós sois meus amigos, diz Jesus, no capítulo 15 de São João, se fizerdes o que eu vos mando. Aí lá embaixo ele diz, e o que vos mando é que é simples demais. É até resumido, inclusive. É impressionante como em poucas palavras tantas coisas são condensadas. Dessa forma, no contexto da vida comunitária, ninguém mais vai ter a fantasia, a ilusão de que pode se relacionar com Deus sem a intermediação do outro. Como se fosse um encontro abstrato, uma mística estritamente do plano espiritual. Como se fosse movido por práticas piedosas, espirituais, uma pessoa simplesmente que é muito piedosa, muito piedosa, muito piedosa, mas não ama o irmão. Alguns até se orgulham, né, de mostrar os joelhos calejados, de rezar, as vigílias que fez, as orações que fez. Quando nós adotamos essa postura de amor a Deus, isso daqui é o fim dos isolamentos dentro das nossas comunidades. O fim do isolamento. Porque no fundo, muitos isolamentos, pessoas que estão isoladas dentro da comunidade, que se isolam dos outros, que se abstêm de se relacionar com os outros, às vezes assumindo aquela cara de gente triste, ou é para chamar atenção, ou então é porque ela está magoada com os irmãos, e ela tem a ilusão espiritual que ela pode ir para Deus e se relacionar com Deus sem eles. Aí ela se isola. Na raiz de muitos desses isolamentos está justamente essa ilusão espiritual. Porque a pessoa acha que não está se isolando porque está chorando aos pés de Deus. No tempo que eu era jovem, que não faz muito tempo, nós, quando brigávamos com alguém, íamos para os pés de Deus e cantávamos aquela música do Padre Zezinho. Para não ferir ninguém, eu vim te procurar.
alguém me machucou e eu já começava a chorar, né? Não pude nem chorar. Escuta, meu Senhor, escuta a minha história. Aí desaguava, né? As queixas contra o outro. Não me entendeu. E até o refrão da música ajuda, né? Por 1000 caminhos já sorri. Eu procurei compreender. Não, olha, isso até ajudou no começo. Mas depois, ele se encarna nas atitudes de alguém para com os outros. Vou chocar ainda mais. Especialmente o outro diferente. Aquele que pensa diferente de você, que age diferente de você. Todos nós. Especialmente o outro diferente. Ou seja, aquele que mais evidentemente pensa e age segundo categorias mentais que não são as nossas. Que não são as categorias mentais do sujeito amante. Gente, negar o outro, sobretudo o outro diferente, negar a ele a atitude de esvaziamento é a mesma coisa que negar a nossa própria condição de filho de Deus. É a mesma coisa. E eu não estou dizendo isso do nada. Isso fica claro na segunda parte da parábola que nós lemos ontem. Vou pedir que vocês peguem comigo. O texto, mais uma vez, é bastante conhecido, por isso podemos fazer uma leitura sem muitos pormenores. Capítulo 15, versículo 25. Depois daquela festa, né? Depois de dada a festa e tudo para o filho mais novo, diz Jesus que o filho mais velho estava no campo. Devia ser jogador de futebol. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Estava todo mundo festejando, né? Chamou um servo, que não teve nem a coragem de entrar, né? E perguntou-lhe o que havia. O servo lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Olha a atitude do camarada, que achava que servia ao pai, viu? Encolerizou-se ele, e não queria entrar. O que foi que o pai fez? Mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir a ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois que este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Recusa que ele teve de entrar na festa do irmão. O pai saiu ao seu encontro. Notem que há sempre um movimento de esvaziar-se, de não considerar a sua condição, porque um pai numa condição dessa, inclusive, principalmente se tratando de um pai na cultura judaica, que não devia satisfação a filho nenhum, ele não tinha razão para sair. Ah, não quer entrar não? Fique lá. Mas ele sai. O amor é sempre essa atitude de ir ao encontro. É como se fosse uma primeira mensagem para o filho mais velho. Como se estivesse dizendo a ele que eu faria por você a mesma coisa que eu fiz por ele. Ou eu faria isso também com você se não tivesse sido ele. Mas mais do que isso, a saída do pai em direção ao filho mais velho revela uma coisa muito importante. Que o encontro é mais importante do que os bens. De novo, você vai notar na parábola que a mesma relação que o pai tem com o filho mais velho é a mesma atitude essencial. Elas só estão em contextos diferentes, porque o pai precisa tratar os filhos de acordo com as suas próprias individualidades. Mas a direção, o pai vai porque ele quer justamente se encontrar. O filho até então tinha encarado sua presença na casa do pai como uma servidão. Olha o que ele diz no versículo 29. Já faz tantos anos que eu
te sirvo, sem jamais ter obedecido, sem jamais ter desobedecido a alguma de tuas ordens. Já faz tantos anos que eu te sirvo. Essa é a atitude típica, gente, de alguém que se relaciona com Deus com base numa suposta obediência de regras, de normas, uma obediência que a pessoa entende, em última análise, como fruto dos seus próprios esforços pessoais. E se é fruto de esforço pessoal, é digno de recompensa. E é isso que ele cobra. E muita gente se relaciona com Deus desse jeito. Faz penitência, faz prática devocional, faz renúncias, inclusive consagrados fazem isso. Fazem renúncias, mas no fundo, ele encara aquela renúncia como uma servidão. E mais cedo ou mais tarde ele vai cobrar a recompensa. E é por isso que muitas pessoas saem frustradas ou decepcionadas da consagração. Porque se relacionou com Deus como um patrão. Notem que era a sua recompensa que o filho mais velho estava reivindicando. E ele se sentiu injustiçado porque ele se julgava merecedor. Agora a gente merece alguma coisa de Deus? O movimento de Deus na nossa direção é gratuito. Se for por merecimento, nós estamos tudo perdido. Tudo. Mas ele reivindicava isso porque ele entendia que a relação com o Senhor, a relação com o Pai, era uma relação de servidão. Ele julgava merecedor. E de uma certa maneira, se você pegar pelo argumento simplesmente da justiça, você vai ver que a argumentação dele procede, tem procedência. Afinal de contas, coitado, o camarada trabalhou a vida toda, nunca desobedeceu nenhuma ordem e não recebeu nem um cabritinho para festejar com os amigos. Que isso, gente? E o outro lá, gasta os bens, volta e tem uma festa. Qualquer um de nós exigiria, ainda que fosse um castigo pelo menos. Tá, receba. Mas bota ele para trabalhar uns anos, pelo menos, para ele aprender. Os argumentos são procedentes. Porque, de uma certa maneira, você olhando a coisa pelo ângulo de um plano estritamente humano, meritório, que não é o raciocínio do pai, o comportamento do pai é censurável. Porque ele tratou o filho mais velho de uma maneira injusta. Tratamento esse que agora está realçado pelos gastos que ele está fazendo com o irmão irresponsável. A argumentação dele é coerente. O grande equívoco do filho mais velho se manifesta numa única afirmação, que não é o problema do novilho, não é a exigência da recompensa, não é nem mesmo quando ele inventa aquele negócio das prostitutas, que eu acho que é uma invenção dele, porque no começo da parábola não diz que o filho gastou com prostitutas, diz que gastou dissolutamente. Prostituta já é o aumento do camarada que quer descaracterizar, como às vezes acontece na vida comunitária também, né? A gente não mente não em relação ao outro, mas a gente dá um realcezinho para atingir do jeito que a gente quer. Mas não é isso o equívoco dele. O equívoco dele está justamente no versículo 30, quando ele, dirigindo-se ao pai, ele diz: mas quando chegou este teu filho, notem, quando ele faz essa afirmação, quando chegou este teu filho, ele recusa reconhecer o rapaz como irmão dele. E na hora que ele faz isso, ele põe fim de vez à sua relação com o pai. Porque na hora que ele recusou o outro como irmão, e recusou esvaziar-se na direção dele, ele quebrou a sua relação com o pai. É isso que acontece conosco toda vez que a gente recusa alguém. A gente quebra a relação. Depois a gente não entende porque que a gente está mal com Deus, mal na espiritualidade, mal. A coisa é tão visível no versículo, né, no texto, que o filho ele se utiliza dessa argumentação meritória para negar alguém com quem ele tinha um vínculo originário. Irmão, gente é irmão, não tem como não ser. E na medida em que ele faz isso, ele está negando a sua própria condição de filho
na qual, na verdade, ele nunca tinha se percebido, porque ele se relacionava com Deus como um patrão. Portanto, e notem bem isso, nós dizíamos ontem que ter misericórdia é uma exigência da própria natureza de Deus. É uma exigência do coração dele, fruto do vínculo que ele tem com cada um de nós que somos os seus filhos. Se ter misericórdia é uma exigência da própria natureza de Deus, ser misericordioso também é uma exigência da nossa própria natureza de filho de Deus. Você é filho de Deus, então é uma exigência do seu coração ser misericordioso com as pessoas. Cada um de nós está obrigado a ter misericórdia. Não é um favor que a gente faz a ninguém. Porque se você não tiver misericórdia dos outros, você vai trair-se a si mesmo. E você vai perder você vai perder de vista a sua identidade de filho. E você vai ser infeliz, ainda que seja consagrado. Vocês já notaram que no ato de perdoar de alguns está implícito um sentimento, eu sou melhor do que ele? Sim ou não? Acho que vocês não entenderam o que eu disse. Vocês já notaram que no ato de perdoar de algumas pessoas está implícito a ideia de que eu sou melhor do que ele. Eu perdoo porque, afinal de contas, eu não sou como ele. Eu perdoo. Nesse momento não há um ato de esvaziamento e nem há sequer a compreensão do que seja o perdão. Porque um filho de Deus, ele está obrigado a perdoar. E não se trata de uma obrigação moral que eu estou falando, de uma obrigação do ponto de vista porque existe um mandamento que manda a gente perdoar. Não é isso, é porque se você não perdoar e não agir com misericórdia, você perde o vínculo com o Pai. E quando você perde o vínculo com o Pai, você se distancia de você mesmo, perde a sua condição essencial de filho de Deus. Aqui está a raiz de muitos desequilíbrios vividos por muitas pessoas hoje. Porque é pelo amor, gente, essa atitude pessoal e perene de esvaziamento na direção do outro, que nós, eu e você, participamos concretamente da natureza de Deus. E nos reconhecemos a nós mesmos porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Na verdade, a postura de um discípulo nessa matéria excede, vai além de uma simples tomada de atitudes ou de fazer gestos misericordiosos. Um discípulo amado, ele é um verdadeiro lugar de misericórdia. Ele vive em estado de misericórdia. E ele nunca nega que o outro é seu irmão. O cara fica reclamando porque o pai matou. Mas justamente algumas traduções trazem o bezerro gordo. O pronome é definido. Parece que existia um animal especial para ocasiões especiais. E a reclamação dele é exatamente essa. Porque você matou o bezerro gordo para ele e nunca matou para mim. Que de repente ele nunca tenha matado por medo de represália, enquanto que no coração do pai estava o pensamento, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Veja que a resposta surpreendente do pai visa reconstituir esse equívoco do filho mais velho. O filho mais velho diz, quando chegou esse teu irmão, etc, etc, ou desculpa, esse teu filho, no versículo 31, a primeira coisa que o pai diz é, filho, estás sempre comigo. O filho mais velho tinha dito, faz tantos anos que eu te sirvo. O pai diz, filho, estás sempre comigo. Como é diferente a perspectiva de Deus, né? O que Deus tem na cabeça quando se relaciona com a gente. E o que a gente tem na cabeça quando se relaciona com Deus. Primeiro ele quer dizer isso, filho, o que importa é a nossa relação, não são os nossos bens. O que importa é que nós estamos juntos. E depois ele retifica a colocação do filho, porque ele diz assim, versículo 31, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este teu irmão, como Deus reconstitui a coisa. É como se dissesse, a tua afirmação está equivocada. Quando chegou esse teu filho, não, quando chegou esse
teu irmão. Ele tinha morrido e agora está vivo. Ele estava perdido e foi reencontrado. E é também com essa expressão, gente, que o pai, ele convida o filho mais velho a partilhar de sua misericórdia, que é o que Deus faz conosco todos os dias, quando coloca o outro diferente, concreto na nossa frente. Quando coloca aquele cara, aquele camarada que é insuportável, que a gente não gosta, que a gente tem dificuldade de obedecer, de se curvar. É isso que o pai está convidando você, dizendo: partilhe da minha misericórdia, seja como eu, faça como eu, que é o que ele está fazendo. E o que é que isso tem a ver com autoconhecimento? Tem tudo a ver, porque é justamente no momento em que a pessoa exerce misericórdia que ela conhece a Deus. E quando ela conhece a Deus, ela conhece a si mesma. É nesse movimento de exercer a misericórdia que você se reconhece a si mesmo. Você conhece a Deus porque o outro é a possibilidade concreta que você tem de amar a Deus. E quem não ama, volta a dizer, como diz São João, não conhece a Deus. Ora, a relação está completada, gente, porque conhecer a si, se conhecer a si, é resultado do conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus é resultado do amor ao irmão. Nesse momento, o autoconhecimento se dá na relação interpessoal. Vocês estão vendo como é diferente a perspectiva de um autoconhecimento fechado em si mesmo? Como é um grande equívoco você pensar que pode obter o autoconhecimento fora da relação com os outros, com um livrinho de autoajuda, com meditação transcendental, com yoga, ou até com oração pura, simples, dissociada das outras coisas. A relação é essa. E só quem faz esse movimento de esvaziamento na direção do outro, só esse é capaz de conhecer a Deus. É João que nos esclarece no capítulo 4, versículo 7 de sua carta. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando a gente age com misericórdia, é como se a gente dissesse assim: sou eu isso. Você me entende? Quando eu me esvazio na direção do outro, eu me reconheço naquele movimento. Porque o homem não é a imagem e semelhança de Deus. Isso é uma identidade dada. O homem é a imagem e semelhança de Deus. E o movimento de Deus é esse, de esvaziamento e de misericórdia. Então, quando eu assumo o ato de ter misericórdia, é como se eu dissesse para mim mesmo: puxa, sou eu isso. Isso daqui sou eu. Aqui está a minha identidade. É nesse movimento aqui, é esse movimento que me faz feliz. E é também nesse sentido que se pode afirmar que o autoconhecimento ele se constrói na relação interpessoal. Está claro, porque se o conhecimento de Deus está condicionado ao amor ao próximo, e só é possível conhecer-se a si mesmo conhecendo a Deus, então só é possível conhecer-se a si mesmo estabelecendo relações interpessoais de amor, tendo misericórdia dos outros. Sai. Nesse sentido, gente, é que o tu revela o eu. Não tem essa frase clássica nos ambientes religiosos e até seculares? Só que essa ideia de o tu revela o eu, geralmente ela é compreendida no sentido moral. Quem afirma isso normalmente está dizendo: o erro dos outros mostra as suas fraquezas. Nesse ponto que o tu revela o eu. O tu revela o eu na medida em que o eu se esvazia na direção do tu. E não quando fica contemplando as suas fraquezas. Não caia nessa tentação de ficar contemplando as fraquezas dos outros. Vixe como ele é ruim nisso. Vixe como é ruim. E aí tentar mudar por você mesmo. É o movimento do esvaziamento que faz com que o tu revele o eu. Os erros dos outros só servem a nós enquanto uma referência moral. Mas é na atitude concreta do amor
que o indivíduo se reconhece. E isso só é possível porque existe outro concreto na minha frente a quem amar. O outro, olhe para essa cara bonita que está do seu lado aí, olhe. Principalmente se for da mesma comunidade. E se for marido e mulher, melhor ainda. É esse camarada aí que vai provocar. Não olhe para mim não, olhe para ele. Eu sei que esse negócio de olhar nos olhos é complicado em grupo de oração, mas nós de comunidade já devia saber fazer, né? Não olhe para mim não, olhe para ele. Eu quero que você olhe para ele. Vê se aguenta ficar um momentinho, vê. Cuidado que isso pode ser sintoma de recusa da misericórdia. Sem falar. Escute agora, só olhe. Escute. É esse camarada aí que vai provocar uma revelação substancial. Talvez a revelação mais importante. Talvez a revelação mais importante da vida humana, da sua vida. É esse camarada aí que vai revelar para você quem você é. A sua identidade essencial de ser humano, que está contida na doação.